Hi everybody and welcome back! Sejam muito bem-vindos, quinto ano, ao nosso vídeo da aula desta semana, ao nosso vídeo de aula de inglês. E a gente vai falar hoje da Lesson 12, Different Weathers and Lives, Routines, Simple Present and Present Continuous. Então, galerinha, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos muito específicos e a diferenciação entre Simple Present and Present Continuous. Que grande diferença seria essa, gente? Olha só o nome do nosso capítulo primeiro, né? Já vamos começar com esse nome diferente. Different Weather. O weather, nós vamos ter uma aula exclusiva sobre isso no sexto ano, então calma que a gente vai conhecer bastante sobre isso, mas de hoje eu já vou apresentando essa palavrinha para vocês. Weather significa clima, o tempo que é feito em determinada região geográfica. Então nós vamos falar um pouquinho sobre different weathers and lives. Como é que a vida ela pode mudar se você muda de um clima para o outro? Quais são as diferenças, ou se existe alguma diferença em você morar no local too cold and too hot? Qual seria a diferença entre os dois? Qual seria o estilo de vida que você levaria? Como é que você iria para a escola? Como é que você iria pegar um táxi? Como seria a sua casa em um local too hot and too cold? A gente vai ver um pouquinho dessa diferença. Vamos falar também novamente de routines, essas rotinas, só que agora a gente vai fazer uma diferenciação. Nós já vimos o Simple Present, desde o ano passado, na verdade, e o Present Continuous, que eu apresentei esse ano para vocês e estava lá no nosso simulado e estava também nas nossas atividades dos módulos anteriores, das lessons anteriores. As atividades que eu vou utilizar, eles estão nas páginas. In the page number 74 to 81. Então, everybody please open your book page number 74 and let's start. Vamos começar. Logo no início do nosso Lesson 12, nós temos algumas questions to do, algumas questões para a gente começar imaginando um pouquinho como seria a nossa vida in different weathers. Então, enquanto vocês estão colocando aí na página 74, eu vou fazer essas questões e eu quero que vocês pensem um pouquinho em cada uma delas, para a gente já começar entrando no nosso capítulo. Então vamos starting the conversation. Vamos começar essa conversa. Is your life different in the winter? A sua vida, ela é diferente quando chega o inverno? The winter. How does your life change in the winter? Como a sua vida muda quando chega o inverno? What about the summer? E no verão? Does your life change in the summer comparing in the winter? Então a sua vida ela vai change, mudar. Quando tá no summer e quando tá no winter. Qual é a comparação aí? E a última pergunta. What kind of things do you like doing when it's summer and in the winter? Quais são os tipos de coisas que você gosta de fazer quando está no summer e quando está no winter? E para início de conversa, eu tenho que fazer um adendo, como diz a tia Rosa. Eu preciso conversar com vocês sobre a grande diferença de estações que nós temos no nosso país. Então, vamos lá, gente. Eu vou falar um pouquinho de geografia. Prometo ser bem rápido com isso. Grande diferença que nós temos no local onde a gente vive é tentar imaginar o winter e o summer como são apresentados em alguns filmes, em algumas séries, and the movies, TV shows, the novels, and other things, e outras coisas. Geralmente a gente vai pensar no winter, a gente vai pensar nele como se fosse um local a lot of snow, com bastante neve, bastante frio, e a gente não vai conseguir muito bem. Às vezes tem nevascas, avalanche, um monte de coisa que aqui pra gente que mora nessa região do nosso país nunca nem vimos, não sabemos nem a cor, nem como é que é. Isso acontece por um motivo, gente. Quando a gente pensa no nosso globo terrestre,
Notem que nós temos os hemisférios e aqui no centro nós temos uma linha que fica bem no centro do globo terrestre. Essa linha ela é chamada de linha do Equador e é o local no globo terrestre onde mais tem raios solares o ano inteiro, enquanto que a Terra ela vai fazendo isso e se afastando ou se aproximando do Sol no movimento de rotação e translação. E nesses locais você pode ter momentos mais cold, mais frios, and more hot, ou hotter, que significaria mais quente. O único problema é que na nossa região, aqui onde a gente mora, entre as regiões norte e nordeste do Brasil, a gente está muito próximo da linha do Equador, fazendo com que nessas regiões não se tenha a presença de neve, propriamente dito. Nós podemos ter geada ou então até mesmo granizo. Isso pode acontecer. Tem vários fatores que podem levar a isso, presença do El Niño, La Niña, entre outros processos geográficos, mas comumente falando, nós não temos nem a presença da geada. Durante os nossos invernos, durante os nossos winters, em geral a gente não tem nada que lembre gelo caindo do céu. Nem neve, nem granizo, nem geada, nem nada. Então é muito complicado a gente ter uma visão sobre isso nos filmes, que são gravados em locais onde tem então a neve, the snow, the drifting and the snowing. Então é muito complicado a gente pensar na neve e aqui a gente não tem neve no nosso período de inverno. Mas nós temos dois períodos que é comumente chamado aqui, o período chuvoso e o período de sol ensolarado, o período de maior calor na nossa região. É uma diferenciação de clima, de estação do ano? Também não deixa de ser. Mas não é tão perfeita quanto as 4 estações do ano que a gente vai estudar hoje. Entenderam? Então, por isso, nós temos algumas perguntinhas e até elas podem ficar meio sem sentido pra gente. Porque a gente não conhece as dificuldades de morar no gelo, de morar na neve, de passar um tempo cheio de neve, sabe? Então, eu vou mostrar para vocês esses casos que acontecem isso. Tem casos muito extremos também de calor, gente. A gente mora num lugar quente, mas não é um lugar desértico, que é o que a gente vai inclusive ver na nossa aula de hoje. Então, por mais que a gente pense aí na neve, mas também a gente não mora num lugar extremamente seco, extremamente desértico, que é o que a gente vai falar agora, ok? Então, espero que vocês já tenham colocado o livro na página, page number 74, e let's start. Vamos começar. Na parte de baixo da page number 74, nós temos dois casos, então, de moradores. Um num clima very hot, muito quente, e outro num clima very cold, num clima muito frio. Então eu vou ler esse texto com vocês e eu espero que vocês acompanhem comigo. Como é que eu vou fazer? Eu vou ler the title, o título, e vocês acompanham a leitura comigo. Depois a gente vai falar sobre esse texto, ok? Let's start. Water ou water. Então depende aí do inglês se é americano, water. Se for britânico, water. The water scarcity. Krishnan is a boy from India. His daily routine consists in bringing water to his family by walking miles in the desert of Rajasthan. The weather is always hot there. Então, nesse local da Índia onde o Krishna mora, é um local too hot e very desert. Então, é bastante desértico e bastante quente. E a sua rotina, gente, é simplesmente buscar água em um local muito longe. Às vezes ele percorre miles. Miles, galera, para quem não conhece, é uma unidade de medida de distância maior do que quilômetro. Então ele anda bastante para conseguir água para levar para sua família. Vamos ver aqui a segunda. Firewood. Natasha is a girl from a Russian village. Every day she has to walk the woods to collect firewood to use in the fireplace and in the stove.
The winter there, it's very massive. Então, ao contrário disso, a Natasha, ela mora em outro país, na Russia, very close, muito pertinho ali da Sibéria, the Siberian. E nessa vila onde ela mora faz muito frio. The winter, it's very massive. O inverno ele é bastante duro, ele é bastante pesado para eles. E qual é a rotina dela? Ela tem a rotina dela é ir até o woods, ir até a floresta, pegar firewood, gravetos, para poder fazer fire, fogo. E aí utiliza o fogo nas mais diversas atividades no seu dia a dia. To cook, to warm and whatever. Dito isso, eu quero apresentar para vocês na page number 75 the fourth season of the year, as 4 estações do ano. Como eu já comentei lá no começo da nossa aula, essas estações do ano acontecem em locais muito distantes, até mesmo da linha do Equador, e mais próximas também dos trópicos, ou do trópico de Câncer ou do trópico de Capricórnio, que ficam mais próximos dos hemisférios norte e sul. Então, galerinha, eu vou apresentar para vocês o nome das estações do ano e aí eu quero que vocês me digam quais estações são essas, ok? Então, the first season of the year have so many flowers. They are blossom. The flowers are blossom. It's too warming. It's very warming and have rains. And the flowers are everywhere. Então é um local onde tem bastante flowers, bastante flores. É um pouquinho morno, um pouquinho mais quente do que a estação anterior. Tem bastante rain, chuva. E tem muita flower. Que estação seria essa? In English, nós chamamos ela de spring. Ok? Spring is the first season of the year. É a primeira estação do ano. The second is too hot. So hot. And we going to the beach, we have some fun, have vacations. Na próxima estação do ano, gente, é muito quente. Nossa senhora, it's too hot. Mas aí nós geralmente tínhamos as summer vacations, as férias de... onde a gente go to the beach, ia até a praia, having fun, brincava bastante, se divertia muito. In English, we are talking about the summer. Nós estamos falando do summer, right here. The next. Logo depois do período summer is the fall, where the leaves of the trees are falling, and it's a little cold and very windy. Então, olha só, nessa próxima estação do ano, nós temos então bastante folhas falling, caindo, e elas changing colors, elas mudam de cor. Então elas eram green e ficam orange or brown. E tem bastante vento. It's so windy in this season of the year. We calling that, a gente em inglês chama ela de fall. Right here. Yeah. And the last one, e a última, too cold, very cold, and have snow, and whatever. Tem bastante fria e nós tínhamos bastante neve. Em inglês, we calling the winter. Então, vamos lá, gente. Vamos treinar a pronúncia agora. Spring. Spring. Summer. Summer. Fall. Fall. Winter. Winter. Vocês podem estar realizando a escrita dessa atividade aí na página 75. E depois disso, pode pausar o vídeo, terminar de escrever. E aí você volta aqui para um tio para a gente poder continuar, ok? Vamos finalmente falar um pouquinho sobre gramática. E eu quero apresentar para vocês uma coisa.
Nós já falamos desses dois tempos verbais antes e hoje eu quero apresentar para vocês como você vai decidir como você vai escrever uma frase. Se vai ser no Simple Present ou no Present Continuous. Como é que você pode identificar isso num texto, por exemplo. Então vamos dar uma revisada. The simple present is using to talking about routines and habits. Então o simple present ele é utilizado para falar de rotinas e hábitos, coisas que você faz com uma frequência que não precisa ser necessariamente o que você está fazendo. Exemplo: I take shower every day. Eu tomo banho todo dia. Não quer dizer que eu estou tomando banho agora, mas é uma rotina, é um hábito que eu tenho, tomar banho. Então eu uso simple present. Em compensação, o present continuous is used to talking about actions in progress. Então o present continuous ele é utilizado para falar de coisas que estão acontecendo naquele momento que se fala. Por exemplo, I am working, eu estou trabalhando. You are studying, você está estudando. E são coisas que estão acontecendo nesse momento que eu estou falando. Não é uma coisa que já aconteceu, ou que é uma rotina, ou que hoje pode não ter acontecido, mas sempre acontece. Não. São coisas que estão acontecendo agora. Olha os exemplos aí do livro de vocês. James go to the school by car every day. Então, o James ele vai para a escola de carro every day, todos os dias. Vamos ver aqui o segundo exemplo. Esse exemplo aqui está no Simple Present, ok? Simple Present. Vamos ver aqui o próximo. Today, hoje, James is going to school by bus because his mother's car is broken. Hoje, só hoje, o James está indo, is going to school by car. Então ele está indo, by bus. Ele está indo de ônibus porque o carro da mãe dele quebrou. E é uma coisa que ele está fazendo agora. Ele está dentro do ônibus, ele está indo para a escola. Americana talvez, mas está indo para a escola, ok? Então eu tenho aqui que mostrar para vocês algumas palavrinhas que vão mostrar para vocês se aquela frase ela é no Simple Present ou no Present Continuous. Eu vou dar uma lida aqui na introdução e aí eu explico para vocês melhor. There are some words that help us identify if the sentence is in the simple present or in the present continuous. These words tell us what tense we have to use. Então, essas palavrinhas que acontecem em cada ponto da frase é que vai identificar com vocês exatamente qual é o tempo verbal que você vai utilizar. Então, para o simple present, o que a gente vai utilizar? O every com alguma coisa. Significa toda alguma coisa. Então, olha só os exemplos. Last every day, todos os dias. Every month, todos os meses. Every year, todos os anos. Every Sunday, todos os domingos. Every Friday, todas as sextas-feiras. Every night, todas as noites. Isso é uma rotina, gente. Então acontece, não está acontecendo agora, mas por exemplo, every Friday I watching TV. Todas as sextas-feiras eu assisto televisão. Hoje é quinta, mas eu tô falando de amanhã, que é uma rotina que eu tenho é amanhã. E como é uma rotina, simple present. Isso eu vou utilizar sempre com every. Every alguma coisa. Igual tem o exemplo anterior de vocês. Se for every alguma coisa, você vai usar o simple present. Outras palavrinhas que ajudam a gente a pensar. Always, sempre. Often, frequentemente. Usually, usualmente, quase sempre. Sometimes, às vezes. Rarely, quase nunca, raramente. Hardly ever, esse é quase nunca mesmo, quase nunca. E never, que é nunca. Esse daqui, gente, essas palavrinhas do always até o never, eles são chamados de advérbios de frequência. É uma aula todinha que a gente também vai ter no ano que vem. Eu vou ensinar para vocês bonitinho aonde é que você vai utilizar cada um deles. Mas nesse caso, agora no quinto ano, eles já estão na frase. E quando eles estão na frase, nós vamos utilizar o simple present.
Nunca o present continuous, ok? Então, present continuous não. Quando eles estiverem na frase, simple present, ok? Tá, tio, simple present eu entendi, beleza. E o present continuous, quando é que eu utilizo? Vou mostrar para vocês. Olha só as palavrinhas que vêm nas frases que tem present continuous. Now, agora. Right now, agora, agorinha, agorinha, agorinha. At the moment, nesse momento. At present, agora no presente. Listen, escuta. Look, olha. Que são, então, imperatives ou interjections. São interjeções. Quando você está utilizando qualquer um desses, gente, significa que a coisa está acontecendo naquele momento. Naquele momentinho mesmo. Então, a gente vai utilizar present continuous, não simple present. Ok? Na página 77, nós temos uma atividade, e essa atividade eu quero fazer com vocês na nossa aula Zoom, que vai acontecer quinto ano A na sexta-feira, quinto ano B na quarta-feira à noite. Ou, à noite não, tô ficando doido, quarta-feira à tarde. A gente tá ficando doido. Então vamos lá, quinto ano de manhã, sexta-feira. Quinto ano B, quarta-feira à tarde. Ok? Na nossa aula Zoom a gente vai fazer essa segunda questão aqui. E ela fala o seguinte, já vão pensando no que a gente vai fazer, olha só. Work in pairs, trabalhe em duplas. Look at the pictures and find the difference between them. Então você vai look to the picture e encontrar, find the difference between, as diferenças entre essas duas imagens. After that, depois disso, nós vamos write a sentence about them following the example. Então a gente vai escrever algumas frases sobre essas duas imagens de acordo com o exemplo, ok? Isso a gente vai fazer na nossa aula Zoom. Page number 78. Na página número 78, a gente também vai fazer na aula Zoom porque é uma conversa entre os amigos, entre os classmates. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou ler as questões para vocês e a gente vai debater na nossa aula. Então vamos lá. What is the weather like now in your city? Como é que o clima tá na cidade de vocês today, hoje? It is raining now in your city. Está raining, chovendo, hoje? What are you doing now? O que você está fazendo agora? What do you usually do when it is raining? O que você geralmente faz quando está chovendo? Então, pensa um pouquinho e a gente vai conversar nisso na nossa aula Zoom também. E nós temos agora page number 78. Essa atividade, a quarta questão, ele pede para a gente fazer o seguinte. Circle the correct answer. Você vai circular a resposta correta. Em cada letra nós temos duas opções ou mais. E a gente vai circular as questões que estão corretas. Então, choose the simple present or the present continuous. Então nós temos uma diferença aí entre simple present e present continuous. A gente vai circular qual dos dois está certo. Then underline the word that you help you choose the answer. E você vai sublinhar quais são as palavrinhas que ajudaram você a chegar nesse ponto. Então eu vou mostrar para vocês as frases, vou sublinhar essas palavrinhas e a gente vai escolher então qual foi o tempo verbal que a gente vai utilizar. Beleza? Vamos começar, gente? Eu vou pegar as minhas retinhas e eu já volto. Já voltei com as minhas retas, elas estão aqui embaixo. Eu vou mostrar para vocês como fazer cada uma dessas questões. Muita atenção agora para a letra A, the letter A. Eu vou ler a questão com vocês e a gente vai analisar ela bonitinho. It's usually sunny in the city, but today it rains or is raining. O que é isso, gente? O que é isso? Nós temos uma frase que usualmente, então geralmente, está ensolarado na minha cidade. It's usually sunny in my city. But today, mas hoje, tá chovendo. E aí eu quero fazer esse chovendo com vocês. Eu vou utilizar o simple present, representado aqui pelo rains, ou eu vou usar o present continuous, que está sendo representado pelo is raining. Como é que eu vou saber?
Eu vou voltar com vocês algumas páginas para essa tabela aqui. Eu vou colocar essa tabela, inclusive, lá próximo do nosso slide. E é nessa tabela que vocês vão observar quais são as palavras que foram utilizadas aí. Então nós temos o every alguma coisa, o always, often, o usually, enfim, várias palavrinhas que nós vamos utilizar. Qual delas estão sendo utilizadas aqui na primeira questão? Na letra A dessa questão. A palavra que está sendo utilizada e ela ainda não aparece lá no nosso quadro é muito parecida com o now. Então nós temos aqui now, que significa agora, mas também pode ser utilizado today, que significa hoje. Então vou sublinhar aqui a palavrinha today, que é a palavrinha que vai nos ajudar. Como eu estou falando de hoje, e hoje pode não ser uma rotina, e como é que você sabe que hoje não é uma rotina, tio? Que só está acontecendo hoje? Por causa do começo da frase. O começo da frase fala o seguinte: It's usually sunny in my city. E a frase ela termina aqui na vírgula. Essa primeira frase. Geralmente está ensolarado, mas somente hoje é que está chovendo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos utilizar o simple present ou present continuous. O present continuous, exatamente, porque não é uma rotina, não é um hábito estar chovendo. Chove de vez em quando. E é o que está acontecendo naquele momento. Então, nós vamos utilizar o is raining. Então, vou aumentar aqui para a gente poder ficar bem bonitão. Aê! It's raining. Tá chovendo. Então, nós vamos usar na letra A o is raining, o present continuous. Porque é uma coisa que não acontece todo dia. É uma coisa que só está acontecendo hoje, no momento em que eu estou falando. Ok? Vamos tentar melhorar mais um pouquinho aí na letra B. Na letra B nós temos duas frases para poder determinar. Vamos lá. A primeira frase ela vai finalizar aqui na vírgula e a segunda frase vai começar no but. Vamos lá. Tim eats ou is eating healthy food every day. Então a gente vai usar o simple present ou present continuous. Não sei, tio, não entendi. Então vamos pensar. Se a frase ela termina até a vírgula, olha as palavras que nós temos aí na letra B. Tim, que é o sujeito, então é o cara que está comendo. Healthy food, que é comida saudável. Every day. Opa, tio, eu acho que eu lembro do every day. Ele tá aqui, ó, na tabela do simple present. Every day. Então a gente já vai sublinhar ele, porque é ele que vai nos ajudar aqui no every day a qual tempo verbal utilizar. Então sublinhei o every day e aí ele vai me ajudar em qual tempo verbal. Vamos lá. O every day ele tá no quadro do simple present. Então, se é simple present, o que eu vou circular? O eats ou is eating? Exatamente, o eats. É ele que está no simple present. Não is eating. Is eating é present continuous. Então, não. Nesse caso aqui é o it. Circulamos. Beleza. Vou começar agora a análise da segunda parte da frase. Vamos lá. But right now. Right now? Tio, eu acho que eu vi isso em algum lugar. Tá, calma aí. But right now he eats or is eating lots of candy. Então, agora, nesse exato momentinho, he eats ou is eating lots of candy. Vamos procurar se tem alguma palavra que lembra? Olha só, gente, achei, ó. Right now. O right now já é uma palavra que identifica um tempo verbal. E ele identifica qual tempo verbal, tio? Ele está em qual quadro? No present continuous. Então a gente vai voltar lá. Se sublinhar o right now, que é ele que vai nos ajudar a falar aqui bonitinho, pronto. Se é o eats, que é simple present, ou is eating, que é o present continuous. Tio, eu já esqueci de novo, não lembro. Então vamos procurar o right now lá no quadro. Bora lá. Ele tá por aqui. Não, ele tá aqui, ó. Right now.
Present Continuous. Como ele faz parte do Present Continuous, o que eu vou circular? O is eating. Ok? Beleza. Letter C. Letra C. Listen. The baby ou cries ou is crying. Bora dar uma olhadinha lá no quadro para ver se a gente lembra de alguma coisa? Olha só. Não. Opa! Nós temos o listen e o look. Olha só as interjeções. Listen, look. Eles estão no quadro do Present Continuous. Então a gente vai voltar lá. São essas palavrinhas que vão nos ajudar. Na letra C, nós temos o listen. E, gente, na letra D nós temos o look. Então a gente está vendo os dois juntos já, olha só. Então vamos sublinhar o listen na letra C. Bem bonitão. Aqui. E vamos sublinhar o look aqui na letra D. Já sublinhei. E eles estão lá no quadro do Present Continuous. Então essas duas frases vão estar no Present Continuous. Cries é presente simples, simple present, então não é ele. Eu vou sublinhar ou vou circular o is crying. Very good. Mesma coisa aqui na letra D. Ele também tem que ser circulado o Present Continuous. Então nós temos fight, que está no simple present, não é ele. E o are fighting. Estão, ó, brigando, que está no present continuous. Como nós temos a palavrinha look, nós vamos circular o are fighting. Ok? Vamos para a letra E agora. Sarah plays ou is playing tennis every Saturday. Tio, a gente já não viu every antes? Olha aqui na letra B, gente. O every, ele determina simple present. Então vamos circular, ou sublinhar. O every Sunday, Saturday, todo sábado. E nós vamos circular o plays, que é simple present. Ok? Letra F, gente. They travel, que é simple present, ou are traveling, estão viajando. By plane right now. Tio, não lembro. Então vamos procurar qual é a palavrinha que pode nos ajudar. Right now, a gente já chegou a ver ele antes. Ele está aqui no present continuous. Então, right now. Nós vamos voltar lá, sublinhar o right now. E ele determina present continuous. Então, o que a gente vai circular? O travel ou o are traveling? Exatamente, o are traveling, que está no present continuous. Very good. Prontinho. Aê. Perfect. Letra G. He does ou is doing his homework every evening. E o every apareceu de novo, gente. Igualzinho aqui na letra E. O every está aparecendo em tudo. Quem é que ele determina? Simple present. Tio, não lembrei. Calma aí. Olha aqui, o every está no simple present. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos sublinhar o every alguma coisa. E nesse caso é every evening, todas as noites. Every evening. E nós vamos circular qual? O does, que é simple present, ou o is doing, que é present continuous? O does. Very good. Então vamos sublinhar, circular o does. Ok. Última questão. Letter H. Letra H. Chris can't talk to you at the moment. At the moment. Então o Chris, ele não pode falar com você nesse momento. At the moment. Vamos ver se a gente encontra alguma dessas frases lá na outra parte. Every, não sei, não, always, often, usually, sometimes, rarely, hardly ever, never. Não, então ele não está aqui no simple present.
Now, right now, at the moment. Olha o dia que ele tá no present continuous. Então, olha só, vamos sublinhar o at the moment. Prontinho. At the moment. E aí, como ele está lá no present continuous, eu vou marcar takes, que é simple present, ou is taken, que é present continuous. Is taken. Very good. Então a gente vai sublinhar o is taken. Ok? Finalizamos essa atividade e com isso a gente também finalizou a nossa tarefinha de hoje, a nossa aula de hoje. Eu vou explicar para vocês agora, gente, o homework de vocês, que eu vou corrigir na nossa aula Zoom também. Pode ficar tranquilo. Qual é o homework de vocês? Complete the sentence using the simple present or the present continuous. Então vocês vão completar essas lacunas, esses espaços em brancos usando ou simple present ou present continuous. Como é que você vai saber qual é a diferença deles? Você vai dar uma olhadinha nesse quadro novamente e vai ver se vai encontrar alguma dessas palavras que indica simple present ou present continuous. A formação desses dois, a gente já tem aulas anteriores que ensinam tanto colocar o simple present como colocar o present continuous. Eles estão na mesma playlist que essa aula está. Então lá em cima, gente, nas playlists que ficam em cima nos vídeos anteriores, das aulas anteriores. Então dá uma olhadinha que vai ser bem interessante caso você não lembre mais como faz simple present nem present continuous. Nós vamos aqui até a letra F. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo gigante no coração de vocês. Tô morrendo de saudade. And bye bye.